Um debate aceso sobre os incêndios em Portugal colocou frente a frente Bruno Nunes, do Chega, e Rui Santos, do PS. Críticas ao Estado, acusações de falhas graves e até insultos marcaram este confronto que ninguém conseguiu ignorar. Hoje a entrevista do Sr. Presidente do Sindicato dos Bombeiros Chapadores, em que a determinada altura, quando lhe perguntam como é que se desloca para o Teatro de Operações, ele encolhe os ombros e diz com o GPS no meu telemóvel. Portanto, nós estamos a brincar, o Ciresco não funciona, os meios não estão disponíveis, os terrenos não foram limpos e ouça, eu vou fazer uma acusação, esse é o problema crónico do país, é algo que se ouve todos os anos. É um problema crónico de falta de responsabilidade política e vou-lhe dar um exemplo. Eu considero que grande parte dos autarcas deste país fizeram muito mais do que aquilo que são capazes de fazer ou que deveriam ter competência para fazer. Mas, no entanto, eu peço às pessoas que vejam lá em casa que de 4 em 4 anos, quando estamos em época eleitoral, e eu sei que isto pode cair mal a muita gente, mas nós não temos problema de dizer, quando estamos em época eleitoral para as autarquias, temos mais investimento em festas e festarolas do que temos na prevenção dos incêndios. Faça-se uma auditoria, um levantamento de algumas autarquias onde não fizeram as competências de limpeza de terreno que deviam fazer, onde não temos o cadastro territorial para perceber que 70% da floresta é responsabilidade do Estado. E que ainda em 2019 tivemos a Guarda Nacional Republicana a passar multas ao ICNF por não limpar a mata de Leiria. Portanto, o Estado não se responsabiliza, nós continuamos sempre, todos os anos, numa atitude reativa. Isto não é um assunto que se resolva meramente com agora estamos aqui a dizer não há paliativos. E eu ouvi o José Luís Carneiro a dizer que acha que isto é populismo e que não devemos debater. Não devemos debater porque José Luís Carneiro é um dos principais responsáveis do Estado em que a Proteção Civil está em Portugal. Porque foi vergonhosa. Eu, se estivesse no lugar de José Luís Carneiro, ficaria calado em casa e não diria absolutamente nada, depois do histórico que o Partido Socialista tem nos últimos anos, de tal como o Paulo disse, de em 2017 ter deixado 120 mortes na mancha do currículo do Partido Socialista e durante este tempo todo nunca conseguiu resolver a ligação da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, resolver o problema com os bombeiros voluntários, resolver o problema com os chapadores bombeiros e, portanto, José Luís Carneiro, o melhor que devia fazer ao país era fazer, eventualmente, ele sim, porque não tem responsabilidades políticas nem como líder da oposição, poderia eventualmente, ele sim, tirar férias e ocupar o país a estas declarações. Pelo que acabou de dizer, atinge praticamente todas as pessoas que estão envolvidas ou que estiveram envolvidas Mas temos soluções. Nos incêndios. Eu vou perguntar a seguir sobre essas soluções. Rui Santos, o Primeiro-Ministro, em resposta, de certa forma, em resposta ao líder do PS, disse que o acionamento do Mecanismo Europeu de Proteção Civil não pode depender de um palpite político. Houve, na opinião do PS, uma avaliação errada sobre a situação? Antes de mais, muito boa noite aos meus colegas de painel e a todos aqueles que nos estão a acompanhar através da RTP3. Eu acho que houve soberba. Este governo olhou para os incêndios, olhou para esta situação com muita soberba e não quis, em momento algum, incomodar a sua festa no Pontal. O governo não preparou, o governo não dirigiu, o governo fugiu, o governo escondeu-se. O governo e o Primeiro-Ministro dizem coisas agora que estão no exercício de funções completamente diferentes daquelas que diziam quando estavam na oposição. O interior do país, os distritos do interior do país, as aldeias abandonadas no mapa, voltaram a arder, continuam a arder e já não ardiam desde 2017 em muitos casos. E Portugal volta a ser, infelizmente, o país em percentagem, como muito bem disse, com maior área ardida da União Europeia. Mas ainda agora ouvíamos aqui também Bruno Nunes do Chega a responsabilizar o PS por parte do que está a acontecer, pelo passado que esteve na liderança do país. Olha, o Sr. Deputado Chega diz muitas coisas, mas nós compreendemos, e bem, muito daquilo que diz não tem aderência à realidade. Diga lá uma. 2017. Olha, digo-lhe uma coisa, por exemplo, diz que as autarquias não limpam. Sabe que as autarquias só podem limpar os terrenos que têm, não podem limpar outros terrenos. Falso. Não podem entrar em terrenos privados. Conheço a lei, sim, não pode entrar. Se o privado não pode entrar, a autarquia deve fazer. Mas ouça, Bruno, já lhe vou dar a eu estive calado enquanto falou. Como sempre, o Chega só com... Vossa Excelência que não sabe o que diz e aquilo que diz é asneira. As autarquias só podem entrar... O senhor está longe, mas pelo menos diga minimamente o que está a falar e o que sabe. Não sabe, é lamentável. Eu vou pedir aos dois para falarem um de cada vez, porque senão não nos vamos entender aqui. Peço essa ajuda. Mas era a minha vez de falar ou não é? Não seja ignorante. Olha, ignorante é Vossa Excelência, está habitado a chamar... Eu acho que não vale a pena entrarmos nesse tipo de conversa. Eu peço que cada um fale no seu tempo. Quem começou a insultar foi o senhor, por isso tenha respeito. Comigo tem sempre resposta. Eu não interrompi, tive calado, ouvi com atenção. Portanto, comigo terá sempre resposta. Quem faz a fiscalização da limpeza dos terrenos é a Guarda Nacional Republicana. As autarquias
depois de confrontadas pela Guarda Nacional Republicana para a identificação dos proprietários que não fizeram essa limpeza, podem sim notificar os proprietários e, em alguns casos, substituírem-se a esses proprietários. Mas se não forem notificados pela Guarda Nacional Republicana, não é por sua alta recriação, podem entrar em terrenos privados. É assim ou não é, Sr. Deputado? O senhor disse que não havia competência por parte das É autarquias. assim ou não é? Estou-lhe a perguntar. É assim sejam ou não é? competentes. A pergunta que devia falar. Gaste menos em festas. Estão os dois a ocupar o seu tempo. A pergunta que devia fazer era que notificações saíram da Guarda Nacional Republicana e chegaram às autarquias e aquilo que as autarquias não fizeram a posteriori. Isso é a resposta correta. Como nunca foi autarca, não tem ideia nenhuma do que é ser autarca e nunca será, diz esse tipo de coisas. Bruno Nunes e Rui Santos, eu vou ter que pedir mesmo para não continuarem nesta troca de declarações entre os dois, porque senão não vale a pena estarmos aqui a falar, não vale a pena estarmos aqui a discutir. Eu já volto a si, Paulo Marcelo. Eu ouvi com atenção o que o deputado disse, não interrompi. E já falou também, mas eu já volto a si, Paulo Marcelo. Falava aqui aos meus colegas de painel, enfim, alguma moderação, porque o tema é demasiado sério e neste momento temos incêndios a deflagrar pelo país. Vamos tentar seguir em frente. Não vale a pena. Vamos tentar seguir em frente, porque senão não vamos sair daqui. Bruno Nunes, é preciso também maior entendimento entre os partidos e que soluções. Deixa-me só fazer aqui uma nota. Primeiro, eu sou autarca há muitos anos, para além de ter sido Presidente da Comissão do Poder Local, e o Rui Santos, do Partido Socialista, dizer-lhe o seguinte: sabe que Vila Real, por exemplo, é um dos bons exemplos daquilo que não deveria ter acontecido, que é o círculo eleitoral do representante do Partido Socialista, e eu vou deixar aqui um exemplo de algo que tem que mudar rapidamente. Isto que eu estou a mostrar para as câmaras é o fluxograma e o organograma da AGIF em Portugal, que é quem gera os incêndios florestais. E isto foi o que o Partido Socialista deixou. Parece que foi o meu sobrinho a fazer uns riscos lá em casa. Isto é uma falta de responsabilidade. Feito, então? A lei de base da proteção civil tem que ser mudada. Aquilo que foi dito aqui das autarquias não terem a responsabilidade de limpar os territórios, têm a responsabilidade de limpar os territórios. As autarquias, não todas, porque eu não faço uma culpa generalizada, porque há muitos autarcas que fazem mais, e disse isso na minha primeira intervenção, fazem mais que inclusive do que é a sua competência, independentemente do partido a que são. Mas sabe que existem aqui questões muito concretas e estruturais, porque nós continuamos, e olha, elogiando o Partido Socialista, não sei se me está a ouvir bem, quando era Luís Capolas Santos, o Ministro da Agricultura, que lançou a necessidade do cadastro territorial a nível nacional, que até hoje, quer o Partido Socialista de António Costa, quer o Luís Montenegro, não conseguiram resolver, e 70% da área ardida é do Estado. E é do Estado Central, que não limpa, que não resolve o problema. E isto é um problema estrutural que já vem de trás, que o combustível está lá para poder arder. Depois, a abertura de estradas para circulação, para fazer corta-fogo, que os autarcas, muitos deles, nomeadamente em Vila Real, em vez de estar para ali aos gritos, devia dizer o que não fez e o que não fizeram, claramente que prejudica a circulação dos bombeiros, porque os bombeiros chegam e vão com o seu próprio GPS. O problema sério que o Partido Socialista criou ao não atribuir o subsídio de risco aos chapadores bombeiros. O problema sério que o Partido Socialista criou ao não criar a profissionalização da carreira dos bombeiros voluntários, porque o Partido Socialista o que quer é continuar com o maná que tem desde os anos 80, que é ter na sua mão grande parte das associações humanitárias de bombeiros voluntários, onde o Presidente da Junta e o Presidente da Câmara do Partido Socialista e façam um levantamento de quantos são Presidentes das associações humanitárias, extravasam em muito a sua competência e colocam em causa o trabalho do seu comando, dos bombeiros, daqueles que dão vida por vida e que nós temos que saudar, que claramente deveriam ter um voto de louvor pelo Partido Socialista, e não esta brincadeira de José Luís Carneiro, que não sabe o que está a falar, que deixou os bombeiros de joelho no chão, inclusive na emergência médica pré-hospitalar do INEM. Bruno. Para além disso, para além da limpeza, temos que perceber a quem pertencem os territórios, temos que de uma vez por todas ter políticas de coesão, e é engraçado ouvir o Partido Social Democrata. Para que é que serviram as CCDRs criadas pelo Partido Socialista? A não ser para uma regionalização administrativa de uma palhaçada que não serve para absolutamente nada. Mas agora, quando vierem os subsídios, as CCDRs vão chegar à frente e vão dizer que vão gerir o território. Bruno, já avançou aqui com... E agora também... Há pouco estava a falar sobre levantar a voz, agora também está a fazer. É para ouvir bem lá em casa. Que ouvem bem lá em casa. Da mesma maneira terminar, que temos que, de uma vez por todas, penalizar e aumentar as penas para os incendiários. Tem que parar, de uma vez por todas, esta benevolência com quem pega fogo e pode sair cá para fora. O Estado português não pode continuar a tratar dos assuntos como são tratados. Levantou tanta voz que acabou por ficar sem ela. Não fiquei. E eu peço agora que permita também ouvir o Rui Santos, porque foram várias aqui as acusações que também fez em relação ao Partido Socialista. O que é preciso, Rui Santos, para que o país esteja no próximo ano preparado e unido para o combate aos fogos? Antes de mais, dizer ao Sr. Deputado do Chega que não é o Partido Socialista que tem como seus principais financiadores o lobby ligado ao combate aos incêndios. Prove lá isso que está a dizer. Vocês não estão a querer falar sobre os incêndios, estão a querer falar sobre outras coisas. Eu tive calado, ouvi com atenção, ouvi várias asneiras e estive aqui tranquilo. Asneiras diz você. Dito
Dito isto, quero também dizer que, obviamente, o grande problema da floresta, o grande problema destes territórios do interior chama-se economia. Enquanto não houver rentabilidade dos terrenos, quer agrícolas, quer florestais, permitam que os privados possam fazer investimentos, deles tirem o seu rendimento, rendimento suficiente para viverem com dignidade. Enquanto isso não acontecer, o que vamos ter é o abandono de muitos desses terrenos. A esmagadora maioria de terrenos privados não são públicos. O Concelho de Vila Real não tem 1 metro quadrado de terreno florestal que seja, por exemplo, da Câmara Municipal. E, portanto, o que acontece é que esses terrenos vão sendo abandonados e é muito mais difícil fazer o acompanhamento dos incêndios e manter os terrenos limpos e tratados. O Chega, neste momento, aparece como grande defensor de tudo isto, porque durante estes últimos 10 dias manteve-se calado, em silêncio. Não digas calado, vivo, tranquilo. Bruno, deixa só urbano, Rui Santos terminar também. Eu acho que a sua posição fica clara. Já ficou clara. Portanto, essa ligação do Chega de apoiante, e neste momento o Chega e a AD têm uma aliança tática, estratégica para gerir o país. Como tiveram 10 dias em silêncio absoluto, resolveram agora propor um debate, como se a partir desse debate se pudessem resolver as grandes questões de combate aos incêndios e à situação de calamidade absoluta que o país vive. Paulo, tem que ser mesmo 30 segundos. Muito rapidamente, não é verdade que tenha havido este silêncio. Eu recordo que houve um Conselho de Ministros, dia 7 de agosto, onde foram aprovados 9 diplomas. Eu disse o silêncio do Chega. Falou também da AD. Houve um Conselho de Ministros. Nessa coligação. Houve um Conselho de Ministros, dia 7 de agosto, onde foram aprovados 9 diplomas. A Ministra da Administração Interna, o Primeiro-Ministro e o Secretário de Estado da Proteção Civil têm falado quase todos os dias, têm ido ao centro de comando e, portanto, é totalmente falso as afirmações que acabou de proferir e tenho pena que numa noite tão difícil que haja esta tentativa de aproveitamento político para fazer aqui chincana política. Olha que não diziam isso quando estavam na oposição. Mas foi o que o senhor fez a noite toda. Num país que todos os anos enfrenta a dor dos incêndios, a política transforma-se em confronto, em acusações e em promessas que nem sempre chegam a tempo. Mas no meio de tantas divergências, há uma verdade que não pode ser esquecida. São as pessoas, são as famílias e os bombeiros que estão na linha da frente a lutar pela vida. E agora, queremos ouvir a sua voz. Quem deve assumir a responsabilidade? Que soluções realmente podem mudar este cenário? A sua opinião é fundamental. Partilhe nos comentários e faça parte desta discussão que Portugal não pode ignorar.